Ó, é o seguinte, sobre isso mesmo que eu vou falar, Matheus. A atividade avaliativa, eu deixei o prazo lá na WebGIS até hoje, no caso. Né? Acredito eu que fique até meia-noite, né? Eu acho que é isso. Se alguém tiver algum problema, se, Daiane, não consegui enviar e tal, me manda a mensagem no privado que eu mando o arquivo para quem precisar. Só peço encarecidamente que não deixem de fazer, porque muitos colegas, não vou falar aí da turma, não sei nem de que turma, às vezes ficou de recuperação por conta de atividade avaliativa, gente. Entendeu? Porque eu estou dando nota de participação, né, para quem está assistindo a aula direitinho, e dou a nota da atividade. Não precisa nem assim, falar assim, professor, se eu respondi errado, não tem problema. A questão é você tentar fazer. Tá bom? E outra coisa, a matéria do teste, que vai ser do dia 8 ao dia 11, o prazo para realização. Por quê? Vai começar na quinta-feira e termina no domingo. Porque segunda-feira é feriado, né, gente? E depois nós vamos ter a nossa semaninha de folga, graças ao bom Deus. Acredito eu que todo mundo tá achando ruim demais, né? Ter que ficar uma semana sem aula é muito sofrido. Então, não deixem de fazer. Ô, Alice, assim, gente, quem tiver dúvida, pode me mandar mensagem que eu ajudo. Ontem, né, Matheus? Matheus me mandou no WhatsApp que ele ficou com uma dúvida. Eu consegui explicar para ele, ele conseguiu fazer, ele respondeu, que depois eu vi que ele me enviou atividade. É só perguntar, entendeu? Para não ficar perdendo nota, porque mesmo se você respondeu e tiver errado, depois eu corrijo com vocês. Você enviou no WebGIS, Alice? Alice Coelho. Sim. Depois você olha qual que você não conseguiu fazer e manda para mim no WhatsApp, só para eu considerar integral sua nota, tá? Senão vou ter que descontar a nota. Ô, Sara, o teste começa quinta-feira, dia 8. Tá bom? E a matéria, eu marquei lá, a matéria do nosso teste é até a página 33. Ou seja, a aula de hoje vai contar para a matéria do nosso teste 2. Então, abram aí, por favor, na página 32. Vamos abrir as câmeras aí, né? Para a professora ver vocês. Eu tô com saudade, vocês sabem. Acho que não custa nada, né? Pensar no professor um pouquinho, coitado. Deixa eu colocar aqui na página certa. Ô, Maria Yasmin, eu acho que você podia abrir a câmera para eu te conhecer. Você não acha bacana, não? Pensa. Sabe por quê? Porque aí quando eu estiver lá na rua, você vai olhar para mim e você vai falar assim, ó, cada ali é minha professora. Aí eu vou olhar para você e vou ficar assim, nossa, essa menina tá me olhando? Quem é essa pessoa? Pensa. Pensa na situação, Maria Yasmin. Vou ficar sem graça, vou ficar acanhada, constrangida, que eu vou falar assim, meu Deus, mas eu não conheço, será que é minha aluna? Porque assim, corre um sério risco, tô brincando não, tô sério, de quando a gente voltar, eu ficar assim, gente, esse fulano aí não é meu aluno, não. Porque se vocês mudam muito, já comentei isso com vocês. Gente, página 32. Nós vamos falar agora sobre outros tipos de linguagem que se ligam hoje nós vamos falar sobre o mito, a religião e a ciência. Presta bastante atenção que é um tema mais complicado um pouquinho, mas vocês vão tirar de letra aqui, tá? Então vamos lá, ó. A primeira forma, gente, que o ser humano utilizou para poder explicar todas as coisas, né? Explicar, por exemplo, os fenômenos naturais, as coisas que aconteciam no mundo, né? Para explicar mesmo foram os mitos. Tanto que vocês já devem ter estudado, né? Diversos mitos
lá da Grécia Antiga, das histórias assim da fundação de diversos povos, tipo, já deve ter estudado aí a origem lendária de Roma. Quem lembra desse daí? Vocês devem ter estudado na história. Alguém lembra como que foi a origem lendária, mitológica? Alguém lembra de Roma, da origem de Roma? Fala aí comigo, gente. Sim ou não? Esperando. Ah, tá. Vocês estão respondendo. Hoje pode abrir o microfone e falar, que às vezes eu não estou vendo o chat. Eu estou na página 32. Estudaram mais a Grécia. Então, gente, o que acontece? A gente vai entender que quando não existia ciência, quando ela não é que não existia, quando ela não era ainda, né, algo muito evoluído, que as pessoas não tinham ainda essa noção, a justificativa para a morte, por exemplo, para fenômenos naturais, para períodos de, vamos dizer assim, de seca ou de chuva, ou, né, tudo era explicado por meio dos mitos. Então, existem muitos mitos de tribos indígenas, africanas, do povo da Grécia Antiga, dos romanos. Existem diversos mitos, gente. Então, essa era uma forma de explicar a realidade, né? Inclusive, existia a crença, né, no Egito Antigo, por exemplo, que quando os faraós eles tinham poder teocrático, né? Então, se você desrespeitasse o faraó, você estava desrespeitando aos deuses. Então, você poderia sofrer um castigo, um período de seca, uma dificuldade. Então, isso tudo, gente, era uma forma de justificar as coisas que aconteciam no mundo por meio da mitologia, tá bom? Ô, gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar com vocês. Na medida que eu for marcando aqui, vocês podem marcar junto comigo. Mas o que eu queria falar, na verdade, antes de continuar aqui, semana passada, eu não sei o que aconteceu, se eu não coloquei aula para gravar, ou se eu coloquei para gravar e não gravou. Aí, eu não sei se alguém assistiu, eu fiz um resumo rapidinho da matéria e lancei lá na WebGIS, porque a aula não tinha gravado. Não sei se alguém chegou a ver, tá? Então, só tô avisando que se alguém for assistir a aula, ou já assistiu, viu que a aula deve ter tido assim, uns 10, 15 minutos por conta disso. Ok? Então, vamos entender aqui, ó. Ô, Matheus, leia para nós, por favor, a partir aqui do primeiro parágrafo. A primeira forma? Começar por aí? Não tá dando para te ouvir. Começar a ler pela primeira forma de conhecimento? Não, Matheus, não tá dando para te ouvir, não. Pode deixar, né? Tá muito baixinho. Ana Júlia, você pode ler para nós? Ler qual parágrafo? O primeiro? A primeira forma de conhecimento que o ser humano desenvolveu historicamente está relacionada à consciência mítica. Isso decorre do fato de que os indivíduos se sentem inseguros diante dos mistérios do mundo, da vida e da morte, necessitando dessa forma de segurança e de um sentido em sua vida. Desse modo, a realidade circundante passa a ser interpretada sobre um viés mítico. Pode continuar, fazendo favor. Podemos dizer que a primeira busca por respostas vem de narrativas sobrenaturais em que os indivíduos atribuem aos deuses a origem de todos os fenômenos. Chamamos essas narrativas de mito. É por meio dele que o ser humano encontra a paz, o conforto e a quietude para suas angústias com relação ao mundo. Então, gente, nós vamos ver que não diferente ainda, a gente também acredita num mito, não é? A gente fala assim, não vou generalizar, mas vocês vão ver aqui
que aquela história da criação que tem lá na Bíblia, em Gênesis, também é chamada de mito. E a grande maioria dos cristãos acreditam nessa história, tá? Então, a gente às vezes fala assim, ó, nossa, mas os gregos acreditavam assim, mas os egípcios acreditavam assim. A gente não pode julgar, gente, falar que inferiorizar nenhum tipo de crença. Nenhum tipo. Daqui a pouco eu vou contar para vocês que eu não sei se eu já comentei isso com vocês, que eu estava assistindo uma série na Netflix que fala sobre as religiões. A história de Deus, segundo Morgan Freeman, uma coisa assim. Então, mostra, gente, várias, as práticas religiosas de vários povos, é fantástico. E mostra, por exemplo, pessoas que consideram, eu acho que já comentei isso com vocês, o rio Ganges, lá na Índia, sagrado, e é um rio super, hiper, mega poluído. Então, existem, né, povos que acreditam que alguns animais são sagrados, eles não podem ser sacrificados. Então, a gente não pode achar que uma religião é inferior à outra, uma crença é inferior à outra, tá bom? Então, continuando, pode ler para nós, Ana Júlia. Depois você ganha um bombom também, tá, Ana Júlia? Entendemos como mito a narrativa da criação. Trata-se de relatos que representam a visão de um determinado povo ou cultura sobre os acontecimentos decorridos nos tempos primordiais, quando uma realidade passou a existir devido à ação dos deuses. Então, gente, vamos entender. A gente, os cristãos, né, leem, e os judeus também, leem lá em Gênesis, né, e lê como que, né, lá está relatado como que foi a criação do mundo, segundo essa visão, né, gente, que os cristãos têm e também que os judeus possuem. Então fala que o mundo foi criado em 7 dias, né? E que no último dia Deus criou o homem, tal. Gente, eu não tô falando para crer ou para deixar de crer, eu sou cristã, tá? Cada um tem uma concepção. Não tô falando que aconteceu daquele jeito ou que não aconteceu também. Quem sou eu, né, gente? Quem sou eu para falar qualquer coisa acerca disso? Mas é também uma explicação mitológica. Da mesma forma, eu estava trabalhando esse ano com diversos mitos com os meus alunos do 6º ano. E o mais engraçado é que muitos mitos, eles são muito parecidos com esse mito da criação. Que alguns mitos falam sobre deuses, né, que criaram o universo e tal, o mundo, só que parecidos, mas são histórias, mitologias vindas de outras tribos. Então, por isso que eu tô falando, a gente não pode desconsiderar a história de ninguém. Ok? Alguma dúvida, gente? Essa pintura aqui, ela é fantástica, que ela mostra essa pintura do Michelangelo, né? Mostrando a criação, muito bonito, a criação de Adão, muito bonito mesmo. Gente, o meu chat que não tá aparecendo, às vezes vocês estão mandando alguma pergunta lá, que eu vi que tinha umas mensagens chegando, mas não tá aparecendo aqui para mim, hoje ele tá bugado. Se tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone mesmo e fazer, porque não tá dando não. Então, gente, outra coisa que eu queria falar, essa questão da narrativa mítica ou mitológica, né? Ela tem um pertencimento, ela pertence a um grupo. Então, não é assim, por exemplo, eu criei o mito e só eu que falo sobre ele. Não, gente, a narrativa, o mito, ela faz parte da tradição da comunidade. Assim como eu disse para vocês, que eu acho muito bacana a origem lendária de Roma, né, que conta a história do Rômulo e do Remo, que foi amamentado por uma loba e tal. Aquela história ali, gente, ela é importante para os romanos. Por mais que saibam assim, isso aqui é uma lenda, é uma história, mas ela tem um significado para o povo, entendeu? E assim como está falando aqui no nosso material, essa narrativa,
ela pertence à tradição de um povo, entendeu? A história, o mito, aquilo é alimentado por um povo. Então, por isso que a gente tem que ter respeito e considerar a história daquele povo. E outra coisa, para que essa história tenha sentido muitas vezes, a pessoa tem que acreditar naquele mito. Então, isso aí faz todo sentido para a sociedade. Vocês podem marcar aqui, por favor. Ô, Júlia Vieira, você pode ler para mim, por favor? Ô, Matheus, interessante isso que você falou. O Matheus falando que na crença hindu, né, os macacos são sagrados, que existe até casamento entre eles. Ó. Bom dia, Gustavo. Agora que eu vi seu bom dia. A Júlia. Então, ô Gustavo, Gustavo, leia para nós. Você pode ler? Vou compartilhar a tela aqui. Vamos participar aqui. Eu não. Ah, Gustavo. Ô, gente, eu vou ficar alugando só o Matheus e a Ana Júlia. Outra pessoa, leia para mim, por favor. Eu leio, é para ler qual parágrafo? Aqui, ó. Depois dessa fotinha aí, dessa imagem. O que você grifou? Aham. Sobre a origem da Oi? da realidade, é uma expressão da Aqui, ó, coletividade. a narrativa mítica. A narrativa mítica sobre a origem da realidade é uma expressão da coletividade. Não é o indivíduo que fica, sendo assim, acreditar Tá dando no para conteúdo ouvir? do mito é condição para criar uma coesão social. Uma vez que proporciona sentido de uma linguagem que cria e ficção. Tá cortando sua fala. Não tá, gente? Ou é só para mim? Tá cortando só para mim, Ana Júlia? Não, para todo mundo, né? Quem que leu aí para mim agora? Mariana. Ah, Mariana, obrigada, mas é porque ficou cortando, tá? Mas vamos aqui, então. Então, gente, como eu já disse para vocês, a narrativa, ela fala de um grupo, de uma coletividade, fala da tradição de um povo, e uma das condições é acreditar nesse mito, tá? Então, e o mito também, ele proporciona o seguinte, a noção de pertencimento daquele grupo. Então, por meio da palavra. Existe, gente, olha que bacana, existe uma tribo africana, eu esqueci o nome dessa função, que existe uma pessoa que ela é responsável só por transmitir histórias da tribo. Tem um nome lá, me fugiu o nome aqui agora, só por transmitir histórias daquela tribo. Transmitir os mitos, só a história oral. Então, para que vocês tenham noção da importância da mitologia para alguns grupos, extremamente importante. Outra coisa, gente, agora vamos falar, ó, a mitologia, como que ela acontece? Ela acontece por meio dos ritos presentes na religião. Então, esses rituais, eles estão presentes na comunidade, e ele para que aquela história se mantenha viva, gente, e para que a pessoa tenha uma motivação na vida, ela vai alimentando aqueles ritos. Como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho depois dos rituais da própria religião cristã aqui no Brasil, né? Em diversos países, mas como eu estava falando, eu vi nessa série sobre religiões, gente, existem vários rituais que a gente fica assim, meu Deus, por que fazem isso? Mas isso são coisas, gente, da crença daquele povo, aquilo que alimenta
aquele povo, igual eu comentei com vocês lá na Índia. A pessoa acha que o rio Ganges é um deus. Então, eles se banham no rio extremamente poluído, tá, gente? Mas é muito poluído mesmo. Por quê? Porque eles acham que ali eles estão se purificando. Assim como em diversas tribos, né, eles possuem crenças diferentes, possuem deuses diferentes, eles acham, nós até estudamos isso ano passado, que quando uma criança vem com alguma doença, uma maldição, então eles acabam matando essas crianças. Em algumas tribos indígenas aqui no Brasil mesmo. Então, o que acontece? As crenças são diferentes. Assim como o Matheus falou, né, que na religião hindu o macaco é sagrado, na Índia, não sei qual religião específica, acredito que a vaca é sagrada. Assim como os muçulmanos, eles não comem carne de porco, porque eles acham que é impuro. Então, gente, isso aí é questão da religião. E falando da questão dos rituais, quando a pessoa participa de um ritual religioso, é porque ela crê naquilo ali. Então, se ela for participar de uma religião, para uma forma de alimentar a crença dela, além da fé, é participar dos rituais. E nós vamos falar eu vou falar um pouquinho dos rituais cristãos com vocês daqui a pouco. Vou até colocar aqui, ó, vocês vão marcando aí junto comigo, tá? Ó. Os símbolos presentes nas religiões e nos ritos remetem ao mito e produzem um sentido de unidade, de reunião com o sagrado. Então, os rituais são extremamente importantes nas diversas religiões. Apesar das aparentes contradições presentes na narrativa mítica, o conhecimento mítico é considerado uma forma legítima e espontânea de os seres humanos se situarem no mundo dos fenômenos. Então, nós vamos ver. Deixa eu só puxar aqui para cá que eu não estou conseguindo enxergar. Só ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Matheus, mas no caso, esse personagem aqui que você falou no chat, seria dos representantes de tribos africanas ou de outros povos? É porque nas tribos africanas tem uma pessoa que ela é responsável só por contar histórias da tribo, os mitos, só que eu esqueci o nome. Da cultura europeia. Depois eu vou lembrar o nome e falo com vocês, que é muita coisa. Então, gente, vamos ver aqui sobre as religiões. Ó, nas religiões, os indivíduos manifestam sua ligação com o divino, sua dependência em relação aos seres que estão acima do mundo natural. O sentido etimológico da palavra religião é religar, reler, reeleger. Podem marcar aqui, tá? Isso tudo, né, gente, dando sentido à nossa existência. Então, a religião, ela está muito ligada à questão mitológica, porque a partir da religião, né, ela seria um instrumento para alimentar a crença, a fé, as tradições. E a fé, né, gente, é um dos pontos principais para que você acredite e alimente aquela história. Então, por quê, gente? Vamos falar a verdade. Existem pessoas que são céticas. O que é cético? Que não acredita, né? Que não acredita no outro plano espiritual ou no plano sobrenatural e tal. Mas, como que a gente acredita em outras coisas, né? Num plano fora desse mundo aqui que a gente vive? A partir da nossa fé. Porque muitas vezes a gente não enxerga as coisas. Muitas vezes não, né? Há muitas explicações, vamos falar até do contexto cristão. A gente não enxerga. Às vezes não tem fatos comprovados. Muita coisa não é comprovada. Né? Existem estudos acerca de muita coisa, mas a gente alimenta isso aí por meio da fé e dos rituais.
Gente, tô falando aqui, nem todo mundo eu sei que é cristão, aí na sala eu não sei, né? Na turma de vocês eu não sei. Mas tem gente que não acredita em Deus, tem gente que tem outras religiões, né? Então, eu só estou explicando aqui acerca da importância dos rituais, ou dos ritos, da religião, dos mitos, para a pessoa. É uma forma que a pessoa cria para alimentar a sua fé e para poder conduzir sua vida. Correto? Então, vamos lá. Nas religiões, a linguagem é marcada pela fé, como eu falei com vocês, pela acolhida, pela adesão a um plano sobrenatural. Então, eu acho interessante o seguinte, que a incerteza, olha que loucura, gente, a incerteza do nosso amanhã faz com que a gente frequente uma religião, alimente uma fé em algo maior do que esse mundo aqui. Então, o que acontece? Não se pode falar que a religião A, B, C ou D está certa ou está errada, né? Mas o ser humano, ele tem a necessidade de crer em alguma coisa. Então, a fé faz com que ele alimente essa religião, essa crença, para quê? Qual que é a busca do ser humano? Que quando acabar essa vida aqui, ele tenha uma vida digna e boa em outro mundo. Tá, gente? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Alguém crê de alguma forma diferente? Alguém, às vezes, participa de uma outra religião, alguma outra coisa? Não? Eu estava assistindo nessa série que eu comentei com vocês, uma religião... é lá no Oriente. Eu falo de várias religiões, né? Fala da Igreja Católica, da Igreja Protestante Pentecostal, fala das religiões, né? Lá do Oriente. Vocês sabem, gente, que na Índia, por exemplo, existem trocentas religiões. E uma das formas de ritual, de rito, de uma das religiões lá na Índia, é o sujeito passar assim, ó, uma faca da boca de um lado para o outro, perfurar o corpo com diversas lanças. Isso tudo tem nessa série que eu tô falando. Existem diversas religiões que têm uns rituais assim, muito diferentes. Eu particularmente gosto de estudar muito sobre religiões, de assistir coisas sobre religiões. Não tenho assim tanto conhecimento detalhado, mas eu tenho curiosidade. E são rituais que alimentam a fé deles. Para nós, pode ficar assim, meu Deus, furar a boca de um lado para o outro. Que coisa. Assim como eles, gente, eles podem ver os nossos rituais como, dar um exemplo, os católicos tomam a hóstia, os evangélicos participam da Santa Ceia, eles podem ver e falar assim, nossa, nada a ver. Então, por isso que eu falo que não pode existir preconceito. A gente pode ficar assustado, mas a gente não pode rotular. Ai, olha que interessante. Nossa aula já está acabando. Matheus falando aqui, ó, na África tem uma cultura que a cada pessoa que você matou, eles marcam o corpo com uma agulha quente. E quem tem muito é considerado forte. Olha, gente, para nós aqui, tipo assim, meu Deus, né? A maioria cristão, nossa, tá desrespeitando um preceito da Bíblia, né? Não matar. E para eles, o quê? É coragem, é ousadia. Então, é considerado uma pessoa que tem honra. Bacana a história. Então, gente, vou só dar uma agilizada aqui que a aula já está acabando. Então, vamos lá. Gente, eu vou lendo aqui que às vezes a internet de vocês está falhando, tá? Pode ser? E vou pedindo para que vocês estejam marcando aí. Por meio dos sítios, dos cultos e das celebrações, o ser humano se lança no mistério e participa do mito. Por exemplo, o rito cristão e católico da Eucaristia, durante a missa, os fiéis renovam sua fé na verdade que é revelada no mito da presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus, na hóstia sagrada. Essa verdade é acolhida com fé e reafirmada em cada celebração. Então, gente, para quem é católico, é um ritual
por meio da fé, mas às vezes pode ter outras pessoas que falam assim, ah, mas eu não acredito nisso. Então, por isso que eu falo que a gente não pode desconsiderar nenhuma crença. Tá bom? Assim como eu falei, na igreja evangélica, no primeiro domingo do mês, as pessoas, elas comem um pedacinho de pão e tomam o suco de uva, que representa, né, gente, o corpo e o sangue de Cristo. Então, é o quê? É um ritual. É um ritual também. Outra coisa, gente, continuando aqui, ó, é importante perceber que os ritos religiosos possibilitam muitas significações e sua linguagem é simbólica e não literal ou científica. As dimensões humanas da poesia, da imaginação, da fé e da crença têm seu lugar no universo mítico e religioso. Nessa linguagem religiosa, toda celebração é voltada às origens, pois nesse retorno o ser humano recebe as forças e as bênçãos divinas para dominar o mal e toda a diversidade. Nos rituais, os seres humanos estão diante de modelos exemplares de conduta, de santidade. Ao ritualizar um mito, o ser humano participa desse ideal de vida. Então, quando eu participo do mito, né? Quando, por exemplo, a igreja cristã, ela faz esse processo, tanto, né, gente, de tomar a hóstia, quanto da questão da Santa Ceia, né, de renovar a aliança, o que acontece? Ela está voltando lá nas origens. Por quê? Ela está indo, gente, a pessoa crê lá, que, né, vamos falar dos cristãos, da criação, daquele que criou o homem, né? Então, por isso que fala que está voltando às origens. Está dando para compreender? Sim? Fala aí para mim, minha gente. Outra coisa que eu queria destacar aqui para vocês, prestem atenção nesse parágrafo, que ele é mais complicado. Aqui fala que os rituais religiosos, eles não são cronológicos ou linear. Ou seja, os rituais, a crença, gente, ele acontece de uma forma circular. Como assim? Eu sempre tenho que estar, gente... deixa eu ver aqui como que eu posso utilizar a palavra. Eu tenho que sempre estar em permanente busca, presta atenção, por um recomeço. Ou seja, na religião, nos rituais, eu tenho sempre que buscar a origem. Então, por isso que não existe assim, um começo, um meio e um fim. Porque, segundo vou falar a tradição cristã, quando a nossa vida terrena acaba, aqui, o que acontece? Nós temos um outro plano espiritual. Então, por isso que a gente vive numa circularidade, ou seja, nunca tem um fim, porque se fosse linear, ia ter um começo, um meio e um fim. Mas nas religiões, não vou falar só na religião cristã, não. Muitas religiões acreditam num outro plano espiritual. Então, por isso que a gente tem que estar sempre procurando evoluir e nunca vai chegar num fim. Deu para compreender isso? A nossa vida não tem um fim. Ela acontece de forma linear, ou seja, acabou que ela vai começar um novo ciclo. Então, ela nunca tem um fim. Ela é um círculo. Ou seja, um ciclo, você pode observar que o ciclo não tem um fim. Ele vai começa, ele termina, vai tendo uma continuidade. Deu para compreender essa parte? Sim ou não? Fala aí comigo. Deu para entender, gente? Então tá. Então, continuando aqui. Vamos ver aqui. Na linguagem religiosa, o ser humano se depara com a eternidade. Por isso que eu falei que não tem fim. Que nós, né, na religião, nós somos eternos. E por isso que as tradições religiosas, a fé, a esperança, né? É caminhar o quê, gente? Para algo que dê sentido à vida. A plenitude da vida. Então, é algo que supere a morte, que seria o outro plano espiritual. Que, né, gente,
né? São só os cristãos que acham assim, eu tenho que ter uma boa conduta de vida e tal, para que eu tenha uma boa vida depois que eu morrer. Não, gente, diversas religiões pregam. Lá no Egito Antigo já falava sobre isso, lá no Tribunal de Osíris. Não sei se vocês lembram dessa parte aí na história. A nossa matéria, então, é até a página 33, a matéria do teste. Vamos ver se dá pra gente adiantar aqui um pouquinho, então. Mito, religião e ciência. Deixa eu só ir para a página 34. Para o filósofo Ernest Cassirer, gente, é em alemão, tá? Então, assim, só Jesus na causa, para você pronunciar corretamente. Mito, religião e ciência são formas simbólicas, bem como a linguagem e a arte. Em toda forma simbólica, existe uma determinada relação entre signo e significado. Então, gente, no que diz respeito ao mito, a gente pode dizer que entre signo e significado assume uma concepção em que ambos se fundem ou se confundem. Ou seja, se a gente for pegar a questão do mito, são coisas assim muito os significados e... Peraí que eu me perdi aqui. Os signos e os significados são uma coisa única, praticamente. Elas são coisas unidas. Se a gente for pensar, vamos pensar lá na mitologia grega, né? Os Zeus. Quem lembra dos Zeus aí? Quem gosta de mitologia aí? Mateus. Então, os Zeus, né, um dos maiores dos deuses, ele estava relacionado, então, com o trovão. Isso mesmo, né? Então, o que acontece? Ele era o Deus e ele tinha um significado, tá entendendo? Então, na mitologia, a gente pode falar disso. Já no contexto da religião, existe a representação. Então, o que acontece na religião? Eu até anotei aqui, ó. Por exemplo, uma forma de representação do mito na religião seria, por exemplo, a Santa Ceia na igreja protestante, ou quando o católico toma a hóstia. É uma representação do mito. Tá dando para compreender, gente? Sim ou não? Sim? É porque essa matéria é mais complicadinha, por isso que eu fico perguntando se tá dando para compreender. Então tá. Ô, gente, a nossa aula tá acabando. Marca um X aqui para mim na parte da ciência. Quanto à ciência? Marca aí, por favor. Desse parágrafo aqui, ó. Quanto à ciência... Marca aí que a aula vai acabar. Eu não vou passar a atividade hoje, porque não deu tempo aqui de terminar a parte aqui que eu preciso para chegar na atividade. Então, estudem para o teste. Qualquer coisa, estou à disposição. Não deixe de fazer atividade avaliativa. Não deixe de fazer. Se não conseguir mandar pelo WebGIS, me avise que eu dou um jeito de mandar pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer coisa, tá? Só não deixem de fazer, tá bom? E depois a gente continua falando mais sobre a religião, sobre os mitos, e a gente vai falar sobre a ciência. Isso, Ana Júlia. Vai ser